Feliz sábado, bom dia, tudo bem contigo? Acredito que esteja ótimo, que Deus tenha abençoado a tua semana. Bom, você sabe que na semana passada nós falamos que iríamos iniciar, nesse sábado, um novo trimestre. E está aqui a lição do novo trimestre: vida, morte e eternidade. Se você não conseguiu ainda a sua lição, por favor, manda um recadinho para a gente, falando, olha, não consegui a lição, quero acompanhar com vocês, que nós vamos fazer de tudo para você ter a lição, tá? De tudo. Então, entre em contato com a gente. Olha, esse dia agora, que nós estamos iniciando a lição, está sendo muito especial. E eu já vou mostrar por quê. Tem um fujão aqui do programa nosso que a gente conseguiu trazer hoje aqui para o nosso podcast. Você viu que nós somos tudo diferente hoje, né? Ó, a apresentação, uma mesinha. E eu quero começar a apresentar o nosso pastor Renato. É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco em mais uma lição da Escola Sabatina. O prazer é todo meu. Eu fico muito feliz por participar deste momento tão importante na nossa vida, que é o estudo da lição da Escola Sabatina, ainda mais começando o novo trimestre, né? E o novo cenário, tu viu, né? Novo cenário, lindo, especial, tudo organizadinho por causa de você. Eu quero aqui também, bem lembrado, pastor Renato, agradecer aqui o Daniel, que está com a gente, o Eliakim. O Eliakim é o nosso operador de áudio e imagem é o Daniel. Se eu ficar feio na imagem aí, você sabe quem reclama, até o Daniel, tá bom? E aqui é também alguém que já é de carteirinha, já, né? Nós já assinei, já contratei ele, sabia? Ah, é? Já Legal, contratei. Hein? Isso O é nosso, bom saber. o nosso querido amigo, irmão Elton Furtado. Doutor Elton, muito obrigado de estar conosco aqui, de nos prestigiar em mais uma classe da Escola Sabatina, mais uma lição, tá bom? Eu que fico muito feliz de estar aqui mais uma vez. Bom dia, Gerson, bom dia, pastor. Bom dia. Bom dia aos nossos queridos, feliz sábado a todos. E realmente essa lição está sendo uma bênção, vai ser especial hoje. Amém, amém, que Deus nos abençoe, tá? Elton, você ora para a gente dar início? Vamos orar. Querido Pai, maravilhoso Deus, obrigado ao Senhor por este sábado maravilhoso, por esse dia em que estamos aqui reunidos para tratarmos do assunto da Tua palavra, Pai. Obrigado Amém. Por tudo, porque o Senhor tem nos dado entendimento, que o Teu Santo Espírito nos ajude mais uma vez. E os nossos queridos que estão nos lares sintam a Tua presença, Amém. E que Teu Santo Espírito atue na mente deles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Olha, nossa lição desse trimestre vai ser uma lição muito especial. Eu queria que você acompanhasse, não perdesse nada e também convidasse os amigos para assistir. Nós vamos tratar um dos assuntos assim que tem mais dúvida, que as pessoas mais querem conhecer, que é sobre morte, que é o que se tem, o que acontece quando a pessoa morre? O que acontece após a morte? Eternidade, como funciona isso? E o mais interessante é que a Bíblia, né, pastor Nelton, traz tudo para a gente. Traz respostas, traz explicações. Tem coisas que a gente só vai entender no céu, mas tudo aquilo que foi revelado na Bíblia já é o suficiente para a gente entender. E a lição começa já falando do surgimento do pecado. E sabe uma coisa que eu achei interessante na lição de sábado? A lição de sábado vem dizendo o seguinte, algumas teorias, né? Alguns acham que para existir o bem e para a pessoa saber o que é bom, tem que existir o mal. Então, alguns estudiosos, pastor e Elton, né? Alguns estudiosos falam disso. Não, para existir o bem tem que existir o mal. Outros não, o mal surgiu num tempo. A gente depois vai ver o que a Bíblia fala. E tem aquela da caixa da Pandora, né? Que alguém abriu a caixa e quando abriu, os mal tudo saiu correndo, fugiu da caixa e pronto. O mundo... O que a Bíblia fala? Então, o nosso estudo de hoje, você que está em casa, nós vamos entender como surgiu o mal no mundo perfeito. Se você tiver sua Bíblia, abra ela em Isaías, capítulo 14, verso 12. Isaías, capítulo 14, verso 12. Lá diz assim, veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Do que será que esse texto está falando? Hoje nós temos aqui 2 especialistas para mostrar para a gente do que esse texto está falando. É mais ou menos por aí? Muito bem. Sabe, eu queria chamar a atenção um pouquinho para
para a nossa lição da Escola Sabatina, o título ali, Vida, Morte e Eternidade. Quantos conceitos nós temos sobre a vida, sobre a morte e sobre a eternidade? Tem pessoas que pensam que a morte não é morte. A pessoa morre, mas exatamente, ela não está morta. Alguns acreditam que vai para o céu. Algumas pessoas pensam que quando alguém foi mais ou menos bonzinho, ou não foi tão ruim, vai ali para o purgatório, não é verdade? Então, aqui, eu queria trazer esse verso para a gente, que está em João, capítulo 8, no verso 32, que diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Então, a lição é uma forma de nos mostrar essa verdade, que nós estaremos estudando durante 3 meses. Então, aqui, como você mesmo falou, rebelião em um mundo perfeito. Como pode acontecer uma rebelião? O que é rebelar-se? Rebelar é quando alguém age contra uma autoridade. Para ter uma rebelião, precisa ter uma autoridade. E houve, queridos, houve uma rebelião. Interessante, em um lugar perfeito, né? Em um lugar onde não existia mancha. Então, aquelas tuas primeiras palavras na abertura da lição da Escola Sabatina já diz que nós precisamos, então, conhecer qual é a verdade a respeito do que a Bíblia diz e não dos conceitos humanos. Elton, e conhecer a verdade, ela nos faz libertar de muitas coisas. Quantas pessoas sofrem porque não entendem o que aconteceu com o pai, com a mãe, com um filho, com um amigo durante a morte. Outros sofrem também porque como é que pode um Deus de amor e como é que pode o pecado, o sofrimento? Pois é, e aí que a gente vê a importância, como pastor, de conhecer a verdade e ser libertado desses conceitos errados, conceitos humanos, filosofias humanas, né? E quando a gente vai na Bíblia, que fala que é toda inspirada por Deus, a gente começa a ter um novo sentido para tudo. Por esses temas tão pesados na vida do ser humano, ainda mais hoje em dia, da vida, da morte, da eternidade, e a gente começa a ver que tem um Deus que nos ama, um Deus que quer fazer o melhor por nós, e que se nós entendermos através da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, a nossa vida vai ser transformada. Amém. Amém. No livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 742, tem 2 trechinhos, são dois parágrafos, vamos pegar só as primeiras linhas. Um diz assim: somos dependentes da Bíblia quanto a um conhecimento da história primitiva do nosso mundo, da criação do homem e de sua queda. O segundo parágrafo diz assim: necessitamos da autêntica história da origem da Terra, da queda de Lúcifer e da chegada inesperada do pecado ao mundo. Sem a Bíblia, continua, seríamos confundidos por teorias falsas. É o que tem acontecido, né, pastor? Tem acontecido e muito. É por isso que as multidões não encontram paz. Porque você fica procurando uma razão para estas coisas. Por que o mundo é da maneira como ele é? Por que as crianças sofrem? Por que pessoas boas são assassinadas? Então, a Bíblia é o lugar que nós encontramos a realidade do porquê essas coisas estão acontecendo. E aí, quando nós conhecemos isto, nós encontramos paz. Eu queria aproveitar um pouquinho aqui, logo que eu já falei de paz. Vai lá. Olha só, como pode um mundo ter paz depois de ouvirmos a Bíblia nos dizer, como você mesmo leu, veja como você caiu do céu. Cair, na nossa fala humana aqui, é você estar em um status e diminuir. Sim, então, sim. você caiu de status, de moralidade, de personalidade, de alguém que era muito, vamos falar de muito humano, agora ele já não é mais. E aqui diz que ele caiu do céu, e se referindo à terra. A terra, ao nosso ver hoje, é um lugar cheio de pecado, cheio de maldade. E a gente vê, a gente sente essas coisas. Nós sabemos disso. Olha só, ó estrela da manhã, filho da alva,
Veja como você foi lançado para a terra. Então, esse alguém aqui que nós vamos descobrir, Isso. que está escrito nesse verso, que tinha um status maravilhoso, era bom, era assim, alguém que durante um período que nós não sabemos, honrava a Deus, vivia junto com Deus, agora já não mais, porque a Bíblia diz que ele Caiu, né? caiu. E o mais interessante, Elton, quando a gente dá uma olhadinha na parte de domingo, eu até peguei um verso que eu gosto muito dele, que é Salmos 8,3, que diz: quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes. Eu fico imaginando assim, o senhor acabou de falar de alguém que caiu do céu. Quando nós, aqui de baixo, né, olhamos para o céu, vemos a obra de Deus. Elton, o que a natureza faz a gente sentir com relação a uma criação e ao amor do Criador para a criação? Então, a gente vê assim a beleza, apesar desse mundo caído, de tantas coisas ruins que aconteceram por causa da queda, e a gente vê o mundo assim se degradando com o tempo por causa do pecado, mas a gente vê coisas belíssimas e coisas de uma complexidade tão grande. Coisas simples. Você pegar uma célula, por exemplo, e for ver como ela é formada, é uma coisa assim de uma complexidade, uma coisa insignificante, mas é de uma complexidade. Olha o universo, o tamanho. E interessante que uma vez veio um rapaz aqui na igreja, da NASA. Ele é um cientista importante lá. E eu perguntei para ele, lá deve ter muito ateu, o pessoal assim. Ele falou, não, cada vez que lança alguma coisa, um telescópio no espaço e começa a estudar o universo, mais eles estão vendo que tem que ter um criador. Não tem. Desde as pequenas coisas até os maiores universos, os maiores planetas, as galáxias, eles estão vendo que tem que ter um Deus por trás de tudo isso. Parece que foi feito um mundo como se fosse um quartinho de neném, não parece? Exato. Olha que fala legal, hein? Não foi com muito carinho, não é? Muito amor. Sabe, não dá para você entender diferente disso. Porque, como ele estava falando, aqui nós vemos aqui incluídos esses versos lindos de 1 João, do capítulo 4, verso 8 e 16. Aquele que não ama não conhece a Deus. Ou seja, Deus, ele é amor. Ele não possui a sua natureza, ele é amor. Então, imagine uma pessoa, a gente conhece pessoas assim, interessantes no mundo, né? Pessoas que gostam de realizar, pessoas que gostam de ajudar, mas olha só o quanto de amor esse Deus tem, ao criar essas lindas coisas que você acabou de falar aqui. Para poder ter feito, e nós vemos essas coisas extraordinárias, e falando assim que ficou como se fosse um berço, né? Esperando o bebê, só pode ser alguém que tem amor. Muito amor, né? Ele precisa ter essa intenção de doar, de querer alguém junto consigo, de poder fazer algo belo para que as pessoas possam apreciar. Então, ele tem que ter amor. Ele é amor. Né? Deixa eu melhorar aqui, que eu havia falado no começo. Ele só pode ser integralmente amor. E essa pessoa é Deus. Ele é amor. Elton, você tem um menino que é muito vale ouro. Você, assim, cria ele com muito carinho, né? Mas você também cria um monte de coisa ruim para ele, ou não? Não, só coisas boas? Só coisa boa. Então, com relação à criação do mundo, o pecado, ou seja, um Deus que é amor. É, né? É amor. Não que tem. Nós temos se Deus nos transmitir. Ele é. Esse Deus, você acha que pode ter criado alguma coisa ruim ou só coisas boas para nós? Pois é. Aí está o detalhe. Pessoas aí fora dizem que Deus tem participação no mal também. Eu já ouvi muito isso. Mas quando a gente estuda uma lição dessa, lê na Bíblia, vê que Deus só pode vir dele coisas boas. É amor. Como o pastor disse, a essência dele é o amor. Então a gente vê assim, por isso que é importante conhecer a palavra de Deus.
Porque a gente vê pessoas com a maior confusão. Ah, Deus está me castigando. A gente vê na adoração dos pagãos, né? Eles fazem sacrifícios para abrandar Aplacar, né? a ira de um Deus que não existe, que é uma coisa satânica. E a gente vê um Deus maravilhoso que dá a maior demonstração de amor por nós, fazendo o quê? Entregando o seu próprio filho por né? nós. Que Deus é esse? É um Deus único, que a gente conhece através da palavra. E tem a vida transformada. A nossa vida é diferente quando nós conhecemos esse Deus maravilhoso, esse Deus de amor. Aqui no Pais, Professores e Estudante, Conselhos aos Pais, Professores e Estudante, página 186, Ellen White, ela fala uma coisa que eu achei muito linda. Em si mesma, a natureza, a beleza da natureza afasta a alma do pecado e das atrações mundanas e a leva à pureza, à paz e a Deus. Ou seja, quando a gente olha, né, pastor, essa natureza maravilhosa, esse Deus que ama, esse Deus que está com a gente, nós sentimos isso quando a gente vê essa natureza maravilhosa? Você sente que alguém criou isso para você? Para que você compartilhe também com outras pessoas. Começando pela Trindade. Já notou? Começando pela Trindade, nós já notamos que há um compartilhamento de amor. São 3 pessoas. Porque se você for uma pessoa, você não tem. E viver Para que sozinho, amor, você né? compartilha amor com quem? Para que amor? Então já começa com a Trindade. Com o nosso querido Deus, Pai, com o nosso Senhor Jesus Cristo e o amigo Espírito Santo. Então eles compartilham amor entre eles. Já começa por aí. E aí nós vemos a criação. O desejo dos 3 de poder fazer todas essas coisas maravilhosas, extraordinárias, e nós podemos ver em cada pétala de flor. Na água que corre no rio, uma cachoeira, coisas extraordinárias, a gente vê ali a mão do Senhor e o carinho dele pelos seres humanos. Sabe, uma outra coisa que me chama a atenção, eu acredito que vocês já ouviram muitas pessoas dizerem assim, Deus não me ama. Nossa, é triste, né, quando a gente escuta isso, né? Deus não me ama. Por que Deus não te ama? Por que você acha que Deus não te ama? Por tudo que eu já fiz. Aí o amor de Deus ainda é maior. Porque quanto maior o pecado, maior tem que ser o investimento daquela pessoa. Então, tudo que foi feito, todas as coisas que acontecem ao nosso redor, quando nós estamos com Deus e Ele vai nos dirigindo, é pelo amor de Deus que Ele tem por cada um de nós. Né? Então, para você que está em casa, olha que coisa linda que o pastor falou, olha que palavras lindas. Você é o objeto principal, podemos tratar assim, que Deus fez com muito amor e carinho. Tudo foi feito para mim e para você. Então, quer dizer, Deus criou tudo. Criou nós, seres humanos. Eu creio. Criou os anjos, Creio. a natureza. Acredito. Criou tudo. Mas uma coisa interessante no amor, que eu acho muito interessante, é que, Elton, quando eu amo de verdade, é quando eu pego uma pessoa, né, que eu amo, prendo ela dentro de um quarto, tranco durante a vida inteira, porque eu a amo e não quero que ela saia de lá. É isso? Ô, pessoal, vai estar divertido porque o Elton está apanhando do microfone aqui. Pode ir lá, Daniel. Pode ir lá. E ficou legal agora, porque eu não tinha visto ainda em nenhum lugar usar dessa forma. O doutor, ele realmente é isso mesmo. Vocês me desculpem, mas eu sou meio atrapalhado. Pastor, responde essa pergunta para nós. Diga lá. O livre-arbítrio. Nossa. Certo? Deus, quando ama a pessoa, um amor para ser correspondido, eu estava pedindo para o Elton, se eu pegar uma pessoa, trancar ela dentro de um quarto, forçá-la a ela me amar, isso é amor? Ou isso é liberdade de amar? Ou a pessoa está forçando a amar? Nunca, jamais isso é amor. Essa é uma prova de não amor. Esse livre-arbítrio é algo extraordinário. Infelizmente, nós, seres humanos, nós não sabemos usá-lo de maneira correta. Olha, como é gostoso eu saber que hoje eu estou aqui, eu não fui forçado a estar aqui. Hoje de manhã, quando eu estava fazendo o culto com a minha família, eu não sou forçado para estar ali. Eu sou livre para amar ou odiar. Sim, Olha sim. só como é.
Então eu tenho liberdade tanto para fazer coisas boas como más. A escolha é minha, sou eu que tenho que escolher. O céu é um lugar para todas as pessoas que serão livres. Ali estarão pessoas livres. Então, você dizer que ama uma pessoa e colocá-la dentro de um cômodo, chavear uma porta, Para ser sua? para ser minha, uma propriedade minha, ela será um robô, porque ela é coagida, agirá da forma como eu quiser, porque ali dentro ela vai estar sob a minha força. Então eu posso dizer para ela: olha, se hoje você não fizer isso, você não come. Hoje, se você deixar de realizar aquilo, vai ficar sem água. Agora, se você fizer isso ou aquilo, aí sim você vai ter isso ou outras coisas mais. Com Deus não é assim. Deus é amor. E com este grande amor, Ele me criou livre para escolher, olha só, adorá-lo ou não. Não, né? Eu acho isso muito bonito, porque isso expressa como a gente tem um papel fundamental na escolha e na salvação. Às vezes as pessoas acham que livre-arbítrio é que o ser humano é um ser totalmente moral, certo? Que pode decidir o que quer para o mundo, as decisões todas assim, eu quero isso, isso, isso. E a gente vem para a Bíblia e vê que o livre-arbítrio nosso está envolvido em escolha. O que eu escolher, vai vir um pacote completo. É isso mesmo? Exato. E a gente vê assim a diferença entre liberdade de Deus, que Ele nos proporciona, e nessa liberdade que Ele nos proporciona, Ele coloca limites para o nosso bem. E quando nós entendemos isso, nós vemos que Ele faz isso por amor a nós. E esse mundo está abraçando o quê? A libertinagem, né? A libertinagem é você achar que você é livre fazendo o que você quer. Então, esse corpo me pertence, eu faço o que eu quero dele. E Deus mostra para nós que esse corpo é o quê? O templo do Espírito Santo. E se eu não obedeço, eu vou colher as consequências disso. A gente vê assim, eu tenho a liberdade de não adorar a Deus através dos dízimos e ofertas. Eu posso escolher, Ele dá essa liberdade para mim. Mas se eu não fizer de acordo com o que Ele mostra para mim, o que é o correto, eu vou colher as consequências disso também. É tudo na vida. Então, essa liberdade de adorar a Deus é no sentido de que você vai escolher. Ele ou não, né? E a gente sabe que escolhendo até coisas assim absurdas aos olhos do mundo, nós estamos fazendo a melhor escolha. Quem faz a escolha por Deus, por o que Ele mostra para nós, é a pessoa que tem o quê? O futuro garantido. E é o quê? A eternidade. A eternidade com Jesus. Então, a gente tem que pedir para o Espírito Santo tirar de nós, né? Porque o inimigo quer colocar a gente preso nesse mundo que vai ter um fim. E a gente precisa entender de que Deus quer a eternidade para nós. Amém. Os anjos. Anjos, era o que eu ia dizer aqui. Os anjos, incluindo Lúcifer e todos os seres humanos, foram criados e têm o livre-arbítrio. Olha só um trechozinho aqui da lição, por isso é importante você estudar a lição da Escola Sabatina. Quantas coisas extraordinárias você vai conhecer, e isso vai aprimorá-lo a fazer coisas que você nem imaginava, boas para o lado do Senhor. Veja isso aqui, a vida, Jefferson, e o livre-arbítrio são condições indispensáveis para receber, cultivar e compartilhar amor. Então, se eu não tenho essa liberdade, penso que o que eu tenho é amor, pode não ser. Né? Porque se você estiver preso a alguma coisa, isso não é liberdade. Então, como nós estamos dizendo aqui, eu fui criado livre, que inclui a possibilidade de seguir um caminho errado. Eu posso? Posso. Deus me permite? Permite. Agora, eu tenho que fazer desse meu livre-arbítrio a melhor coisa da minha vida.
Eu estava conversando outro dia com uma pessoa, falou assim, Deus não deveria ter criado a gente com isso, não. Deveria ter feito assim, ó, é assim, pronto e acabou. Só que nós não conseguiríamos amar, porque o amor, ele só pode existir quando a pessoa tem liberdade. É algo muito espontâneo, escolher, né? Espontâneo. Bem espontâneo. No livro O Desejar Todas as Nações, página 197, ó, você que está em casa, olha que texto lindo de Ellen White. Todos nós, todos nós, todos são livres para escolher qual poder dominará. Está aqui o livre-arbítrio teu, escolher qual poder dominará. E se escolheu, porventura, em algum momento o poder errado, olha como ela continua a frase. Ninguém caiu tão fundo, nem é tão mal, que não possa encontrar libertação em Cristo Jesus. O que você achou, Elton, desse texto? Fantástico. E, assim, tem uma coisa interessante. Tem pessoas muito boas neste mundo. Eu conheço pessoas maravilhosas, mas falam assim, eu não preciso seguir um caminho religioso. Eu já faço bem. E, assim, são decisões... São realmente pessoas muito boas, mas são decisões que, quando a gente não se decide ao lado de Cristo Jesus, nós estamos decidindo ficar ao lado do inimigo. E é perigoso. Não basta ser bom, fazer o bem. Então não tem uma terceira via. São duas só. Só duas. Não, terceira via só nas eleições nossas, mas na eleição de Deus são duas vias. São duas vias. Então, a gente tem que tomar decisão ao lado de Jesus, não tem outro caminho, tem que ser Ele. E se você errou e está no erro, peça perdão, esse Deus de amor, Ele aceita a nossa vida, do jeito que nós estamos, vamos a Ele arrependidos, confessamos, Ele nos abraça e muda a nossa vida. Então, assim, não tem caminho melhor do que esse. Porque o mundo, a gente vê pessoas sofrendo e pessoas não querendo tomar o quê? A decisão ao lado de Jesus. E estão perdendo muito. Tem coisas, né? Mas se não tiver com Ele, nós não vencemos as artimanhas do inimigo. Então, parece que nessas reflexões que fazemos a respeito do mal, quem sofreu mal? Quem sofreu mais nas nossas reflexões? Cristo. Cristo. Esse foi o grande, né, sofredor. Exatamente. Mesmo o mal não tendo vindo de Deus, o maior sofredor das consequências foi o nosso Deus em nosso lugar. E aí essas palavras aqui de que Deus alcança através do amor, vai coisa longe, né? linda, maravilhosa, amém. E nós estávamos falando, o senhor falou também que alguém disse assim, por que nós fomos criados assim, né? Às vezes eu pegava no pensamento, mas por que olha, Deus não tinha criado os anjos ainda. Pai, Filho e Espírito Santo. Ué, por que resolveu criar então um anjo chamado Lúcifer e o mundo nosso que caía? Era só ele ficar quietinho, criasse outras coisas, ninguém ia saber. Agora, quando o senhor disse que Deus é amor em essência, quando a gente ama, a gente faz de tudo, mesmo que a gente sofra. A gente, quando casa com alguém, a gente casa para amar, e sabendo que pode ocorrer da pessoa dia não nos amar mais. Pode. Mas valeu a pena o risco. E quando eu fico olhando o verso lá, você que está em casa, Ezequiel, pega a sua Bíblia, sublinha esse verso, que nós vamos falar dele agora, e você vai começar a entender um pouquinho essa questão da queda, do pecado. Veja lá, Ezequiel 28, verso 15, diz assim: perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ou seja, Deus criou perfeito seres pensantes que poderiam escolher e até se tornar imperfeito. É isso que o texto fala e foi isso que aconteceu mesmo? Deus não vivia no máximo dos máximos da perfeição. Todas as coisas que existiam lá eram perfeitas. Tudo era belo. Não existia um traço, um risco de imperfeição. Tudo era completo.
uma ingratidão misteriosa. O que Ezequiel está trazendo para a gente é uma pessoa, um ser que foi ingrato diante de tantas coisas que possuía. Então, o que nós conseguimos ver aí? Livre arbítrio. Ninguém pode acusar a Deus de dizendo assim, não, Deus é ditatorial. Diante de Deus não existe uma maneira de você viver da melhor forma possível, porque tem que ser segundo as regras dele. Não. Esse aqui preferiu não viver. Ele abandonou tudo para tentar ser igual a Deus. A pior tentativa, porque nunca não conseguiu naquela época e não vai conseguir jamais. Porque o que ele almejava era ter as coisas de Deus, era ter o que Deus era, mas não ser como Deus, que é perfeitamente amor. Amém. Elton, a perfeição desse anjo, olha, estando ao lado do Deus perfeito e amor, não era mais fácil ele escolher o que era certo? Pois é. Mas aí Paulo fala que é o mistério da iniquidade, né? É um mistério mesmo, né? 2 Tessalonicenses 2:7, ele fala mistério, porque não tem como explicar um ser criado que estava ao lado de Deus, mais próximo de Deus, que era o anjo de luz, né? E chegar a esse ponto. Mas fala aqui sobre o orgulho, né? E de querer ser exaltado, né? Ou seja, ele perdeu de vista a glória dele que vinha de Deus, que a luz, que ele não tinha luz, ele vinha de Deus, e achou que ele tinha luz, né? E o ser humano hoje é assim. É assim, não é? Porque ele está por trás disso, né? Quero ser o melhor, quero ter o melhor, eu sou o melhor, eu faço tudo do melhor que tem, eu sou o máximo, né? E, no entanto, a gente vê quem começou isso foi lá no céu. No céu, né? E assim, Ezequiel 28, Isaías 14, mostra isso. Então, a gente entende o porquê desse mundo estar do jeito que está. Quanta gente sendo desonesta, passando os outros para trás, né? Ficando rico de maneira ilícita, prejudicando os outros, matando, porque querem estar fazendo da maneira que eles acham que é melhor. E eles assim, não existe ética, né? Eu quero ser melhor, não importa como. Eu fico às vezes vendo como esses caras roubam, né? Como assassinam, só para ter status, né? Para ter um carro, para... É complicado, né? Agora, eu fico imaginando num mundo perfeito, onde ele tinha tudo assim, legal, tudo fantástico. Como pode, né, a pessoa... Só que eu escutei alguém falando uma vez o seguinte: Jefferson, você nunca vai invejar algo, se você tiver liberdade de invejar, algo que está longe. Sempre vai ser algo perto. Falei, como assim? Me explica. Por exemplo, você vai querer um Audi, né, não aquele carro, ou um Mercedes, se você nunca viu um? Falei, não. Mas se o teu vizinho tiver um, bonito, legal, e você com o teu Fusca, você não vai ficar olhando para o vizinho e falar, nossa, eu queria tanto um Mercedes daquele? Então, eu acho que isso que aconteceu com Satanás, Exato. A proximidade dele, ao invés de ele querer a essência de Deus, que é o amor, ele queria a glória de Deus. É mais ou menos isso, pastor? Ele não estava mais satisfeito com a forma como Deus o havia criado. Ele queria mais. E é por isso que aconteceu o que aconteceu. É um mistério. Nós não sabemos explicar isso. A lição deixa bem claro, né? Como pode ter acontecido? Ele foi criado um ser perfeito, mas com a possibilidade de fazer coisas imperfeitas. Queridos, essa lição da Escola Sabatina vai trazer muita coisa para mim. Vai, né? E eu acredito que ela deve levar muita coisa para você se sentir ainda mais amado por Deus, mais abraçado por Ele. Queridos, não existem declarações mais poderosas como essas aqui. O pastor Tim,
que formulou toda essa brasileiro, lição. né? Não esqueci de brasileiro, falar. Brasileiro. Amigo nosso, Alberto Tim. Foi meu professor. Professor de bênção. teologia. Vou dizer para você uma coisa aqui, hein? Homem de Deus. Homem de Deus. Uma pessoa com um conhecimento extraordinário. E eu quero dizer que todos os professores que eu tive, né, todos eles são homens de Deus. Todos eles, né? Então, aqui, ele não se sentindo mais satisfeito com o que ele tinha, com o que possuía, com o que ele era, agora ele começa a desejar algo que não era dele, que não lhe pertencia. Ele queria agora o inverso, né? Eu adoro, agora eu quero ser adorado também. Né? Olha só, a Bíblia diz miríades de miríades. O que é isso, né? De anjos. Gente demais, né? Ele deve ter imaginado, tô falando, deve, tá? Já pensou todos esses se dobrando diante de mim, como fazem para a Trindade? É complicado, né? O pecado é uma coisa misteriosa e inexplicável. Tem explicação. Falando sobre inexplicável, meditação matinal para conhecê-lo de 1965 diz assim: naquele dia, no dia de acerto de Deus, do juízo final, ficará evidente a todos que nunca houve nenhuma causa para o pecado. Nossa. Quando as pessoas verem o amor de Cristo, a criação, quando você vê, sabe, eu vou dizer porque às vezes é um sentimento meu também, às vezes, mas será que Deus me ama? Mas será? Mas quando a gente começa a pegar a Bíblia e entrar nela, ver o quanto Deus foi longe, o quanto Ele apostou em você, o quanto Ele apostou em Lúcifer, mesmo sabendo que nós iríamos cair, Ele apostou em nós, certo? Você vai ver assim, é Deus mesmo, quero amá-lo. E chegará um dia que você vai entender que nunca houve motivo para haver pecado. Nunca houve. Mas o Elton já puxou uma coisa que eu achei interessante, né, Elton? O orgulho. O orgulho. Porque eu acredito que da mesma forma, Elton, que quando eu erro, Deus me dá oportunidades. Eu acredito também que Deus olhou para esse anjo magnífico. Eu acredito que Ele também deu oportunidade para ele. O que você acha, Elton? Com certeza. Porque eu tenho certeza que Ele fez de tudo para esse anjo voltar atrás, né? E mudar essa visão distorcida, errada que ele tinha, né? Mas a liberdade fala mais alto, né? Fala, né? E esse amor de Deus que está dando liberdade a todas as criaturas, Ele decidiu, mesmo com tudo que Deus fez, permanecer na rebelião contra Ele. E não teve outro... É difícil, né? Não teve jeito. Você que está em casa, mais uma vez, abra sua Bíblia em Isaías 14, 13 e 14. Aí você vai entender o que o Elton acabou de falar agora pela Bíblia. Olha o que diz lá. E tu dizias no teu coração, isso é Lúcifer, o anjo de luz que se tornou hoje diabo. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Pastor, como é que pode uma criatura querer ser semelhante ao Criador? Uma loucura. Loucura mesmo, né? Uma loucura. É como se você, assim, uma comparação, assim, muito pequena, mas pegue um carro mais tecnológico que ele for, carro com maior tecnologia, e você coloca do lado o seu Criador. É um ser humano. Ele criou aquele carro. Como pode agora aquele carro passar a ser mais importante do que o seu Criador, próprio Criador? Quem tem mais valor? Então, Lúcifer, ele caiu de uma posição achando que iria crescer, mas cada momento em que ele almejava todas essas coisas, subirei às mais altas nuvens, etc. e tal, serei semelhante ao Altíssimo, cada vez ele caía mais, né?
Cada vez um degrau da escada era descido por ele. Ele não estava subindo os degraus. Os degraus, eles são... Você sobe uma escada para sair de um lugar para ser elevado. Ele não, ele estava cada dia descendo mais. Achando que estava subindo. Achando que estava subindo. A sua elevação, na sua mente, ficou doentia. Ele estava compreendendo as coisas totalmente diferente. Tanto que o orgulho é uma questão doentia, né? O orgulho não me deixa você me ajudar. Eu não vou aceitar a sua ajuda. Se eu entendo que não, eu sou melhor do que ele, para que eu vou procurar você? Para que eu vou querer o seu apoio? Ora, eu não tenho necessidade da ajuda de absolutamente ninguém. Então ele começou a compreender que ele possuía por si mesmo. Eu até estou tentando achar uma frasezinha que eu escrevi aqui no meio da lição. Daqui a pouco eu acho. Vai. Mas olha só. Tudo que hoje ocorre nesse mundo é consequência deste orgulho. Tragédias. A gente está vendo diante de nós os tufões nos Estados Unidos. Esta guerra que nós estamos assistindo. Se tivesse amor ali... Se tivesse amor ali... Quanta gente morre, quanta gente passando necessidade. Querido, quantas crianças, quantas pessoas indefesas. E eu estou falando ali, mas a gente está assistindo um monte de coisa ao mesmo tempo. Se nós deixarmos Deus colocar o amor dele no nosso coração, as coisas serão diferentes. Amém. E vamos lutar para isso, né? Você que está em casa, vamos lutar para isso. Elton, a Bíblia ela usa vários símbolos. E eu achei interessante que a lição, ela botou 2 símbolos aqui, eu achei bem bacana, né? Salém, Babilônia, Jerusalém. Eu vou ficar com um símbolo mais conhecido, você que está em casa, fica mais fácil para a gente conhecer, Babilônia e Jerusalém. Babilônia, confusão, Jerusalém, salvação. E o interessante é que quando fala de Babilônia e quando fala de Jerusalém, fala de 2 reis. E vamos pegar o tipo que a Bíblia fala, né? Elton, me ajuda aí. O rei da Babilônia, eu posso dizer que é quem mesmo nessa história da guerra que nós estamos falando aqui? Então, o rei de Babilônia, aqui fala sobre o rei de Babilônia e depois fala sobre o rei de Tiro, né? Que seria uma alusão a... Satanás. Então, o rei da Babilônia é quem mesmo? Satanás? Porque é tal da confusão, é isso? Isso. E também o orgulho. Os reis, por exemplo, o rei de Babilônia, a gente sabe lá na Nabucodonosor, Daniel 4, eu sou o bom da boca. O criador de todo esse reino, o orgulho. Ele parecia alguém aqui, que nós acabamos de ler aqui, né? Lá no céu, né? Céu. Eu sou, né? Eu quero estar no lugar de Deus. E a gente gosta de falar que, né? O ser humano gosta de falar que quer ser igual a Deus, né? Né? Os deuses, assim, nosso sou poderoso. Mas a gente vê que quem está por trás disso tudo é Satanás, né? Então, usa o rei de Babilônia, mas ali a gente vê ele mostrando quem? Quem que cai do céu, né? Quem que brilhava no Éden, né? Então, assim, faz uma analogia, né? Faz um comparativo entre os dois. E se for ver, ele sempre está por trás de tudo isso, né? Toda arrogância, orgulho, inveja e ódio que nós temos vem dele. Por isso que Deus não participa disso. Deus é amor. Amém. E quem tem Deus no coração tem amor. Se você se sente orgulhoso porque fez alguma coisa, se você menospreza os outros, faz pouco caso, eu sou melhor que aquele, pede para Deus tirar isso do coração, porque quem está por trás disso é o inimigo. É verdade, Elton. Obrigado por esse lembrete. Você que está em casa, nós aqui, né, pastor? Que possamos sempre lembrar disso. E nunca esqueça, é tão fácil se orgulhar. Sabe, é tão fácil a gente olhar para a gente e se achar tão bom, tão fera, que não precisamos de ninguém. Jeff, fala só uma coisinha. Satanás vai fazer 2 coisas. Ele quer fazer na nossa vida, na minha, de todos. Primeiro, fazer você achar que você é o bom, que você é o máximo, que você não precisa de Deus, que você não precisa de... Igual o pastor falou, eu sou orgulhoso, não preciso de ajuda de ninguém.
ou então fazer você se sentir um lixo, Isso. de que Deus não te aceita, que você já foi fundo demais. São duas coisas terríveis. E Ele está por trás disso. E Deus muda isso na nossa vida. Mesmo aquele que se acha o máximo, que anda pisando nos outros aí, Deus perdoa, Ele muda a vida dessa pessoa. E aquele que se acha um lixo também. Ô, Elton, você me permite fazer uma pergunta para o pastor? Claro. Trazendo esse assunto teu. É uma pergunta difícil, daí eu vou fazer para ele. Pode? Pode, claro. Você deixa? Pastor, quando nós, seres humanos, caímos, a gente sabe que a Bíblia diz que para nós há misericórdia, salvação. Por quê? Porque a gente aprende a cada dia novidade. Paulo fala da novidade, né? De vida. Isso. Lúcifer teve para ele a oportunidade. Nós até falamos um pouquinho. E acabou-se a oportunidade e Lúcifer não vai ter mais. A gente sabe que não tem mais oportunidade para ele agora. Eu achei interessante. Nós temos novidade de vida, ou seja, a gente cada dia aprende mais de Deus. Tu acha que Lúcifer teria alguma coisa a mais para aprender de Deus? Deus se escondia no céu ou ele teve sempre a revelação total de Deus? Deus é soberano. Na Bíblia diz que as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. Entretanto, aquilo que não foi revelado é para Deus. Então, era limitado para ele não era Deus. Eu não sei se eu entendi. Essa pergunta é isso mesmo, né? De que se ele sabia de todas as coisas que aconteciam na Trindade ou não é isso? Não. É que eu lá. achei uma coisa bem interessante na lição, que foi no comentário da lição, que eu fiquei assim, falei, cara, eu nunca tive essa visão, que é o seguinte, para o ser humano existe a oportunidade da salvação porque Deus se revela, Deus se mostra. Lúcifer, ele já conhecia Deus na essência, o amor de Deus. Então, ou seja, Deus não tinha mais nada para mostrar para ele, porque Deus nunca ocultou nada dele. Eu não sei se eu entendi certo. Eu entendi certo isso? É isso que eu queria saber. Necessário. Eu entendi certo, então. Tudo que era necessário para que eles vivessem bem nos céus, eles já tinham. Por isso que o lugar onde eles estavam era perfeito e perfeitamente para a vivência e convivência de todos os anjos. Aquilo bastava para eles. Isso já, que eu queria. O necessário para que eles compartilhassem amor, para que eles pudessem viver juntos em harmonia, eles tinham. Ou seja, Deus não tinha o que revelar mais de amor para ele, né? O amor revelado de Deus... Porque já era Deus em pessoa, não era? Já era ele em pessoa, né? Eu não sei se nós já vamos chegar já na parte de quinta-feira. Já estamos pulando. Já estamos pulando para ela. Eu só queria ler um textinho aqui de Ellen White, que eu achei bem bacana, que diz o seguinte, o orgulho, amor próprio, escuta aí, eu vou até virar para cá, eu deixo no celular, porque o celular é letra grande, eu sou meio cego. Tá aqui, ó. O orgulho, amor próprio, egoísmo, ódio, inveja e ciúme obscurecem o poder perceptivo. Vocês falavam que estava no coração de Lúcifer, lembra que vocês falaram isso? E a verdade, que o tornaria sábios para a salvação, perdeu seu poder de encantar e controlar a mente. E ela continua aqui, só para encerrar. Isso que eu estou falando para você está em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 559. E ela termina assim, não permita que seu ressentimento resulte em maldade. Que conselho, né, pastor? Agora, grandioso. Agora já pode pular lá onde você está curioso. É quinta-feira, vai lá. Então, a disseminação da descrença. Veja bem, o que é disseminar? É semear. É você lançar na terra. E aqui, eu coloquei aqui, porque se é semear, eu escrevi, Lúcifer achou um pasto fértil. Ele encontrou terra fértil. E ele viu grandes possibilidades para destruir o ser humano. Sabe por quê? Aí eu volto de novo lá atrás. Ele sabia, se eu tenho livre-arbítrio, esses doisinhos aí também têm. Estou me referindo a Adão e Eva. E essa disseminação do mal, ela se estendeu e ela foi crescendo de tal maneira que a Bíblia diz que lá no céu houve uma batalha. Isso. Uma guerra. Imagina um lugar perfeito, maravilhoso,
onde deveria ter harmonia, agora ele provoca uma guerra contra Miguel, ou seja, contra o próprio Cristo. Nós não sabemos efetivamente como foi essa guerra, mas uma coisa eu sei, amigo, uma coisa eu sei, ele perdeu. Isso já é bom. Ele perdeu, e isso me garante que o mundo não vai continuar da mesma maneira, mesmo ele lançando a sua semente entre todas as pessoas, entre esses 8 bilhões de seres humanos que existem. Não vai ser para sempre. Amém, amém. Um dia estas coisas vão acabar. Sabe por quê? O nosso Deus maravilhoso já mostrou. Ele venceu lá. E vence lá e vai vencer aqui, né? Ele vence aqui porque ele criou essa terra. E o perigoso, pastor, é que ele vai vencer comigo ou semigo. Lembra daquela escolha, Elton, que nós estávamos falando? Ele Exato. é vencedor. Livre-arbítrio. Né? Contigo ou semigo, né? É isso, Elton? É isso. E assim, a gente vê a importância de nós conhecermos a Bíblia. Porque a gente vê no final, o livro de Apocalipse 12, falando sobre essa batalha. E um terço dos anjos, né, sendo derrotados. E depois a gente vai para Gênesis. A continuidade é o quê? Em Gênesis 3, com a queda, ele usa a mesma mentira, os mesmos argumentos, que Deus não é um Deus de amor, que é um Deus tirano, que é um Deus que limita a sua liberdade. Ele usa com Adão e Eva. Agora, se eu não conheço a Bíblia, eu vou cair nas armadilhas dele. E cai direitinho. E a gente vê essa vitória é para nós. Ele venceu lá no céu, em Apocalipse 12, e a gente vê a vida em Gênesis 3,15 prometendo o quê? De que o Messias viria e daria derrota final à ferida mortal na cabeça desse grande enganador, desse que não aceitou o amor de Deus, queria o amor próprio dele. E a vitória é nossa. Amém. Para nós, não tem coisa melhor. Esse mundo vai de mal a pior, mas quem está com Jesus tem a esperança. Então, temos que aprender a escolher. Você que está em casa, escolha Jesus. Pastor, eu posso pegar um exemplo teu para fazer uma pergunta? Pode. O senhor falou a questão do carro, né? O criador do carro e o carro. Imagina o carro olhar para o criador e falar, agora eu sou melhor que você. O criador só vai lá, pega o fio da bateria, tira um cabo. Acabou. Imagina Lúcifer, querendo brigar com Deus. Agora, me explica o seguinte, Deus podendo tirar o cabo da bateria e acabar com ele, por que ele não acabou? Eu tenho 4 filhos. Um dorme no Senhor. E eu espero pelo grande dia da ressurreição. Amém, é minha esperança também. Nossa, Nelton. Nossa. Imagina se os 3 que temos, um já é formado, mora fora, etc., né? Mas que se os 3, nós já chegamos a morar com os 3 em casa. Então, um deles pratica qualquer maldade ali, ou faz qualquer coisa, eu vou e acabo com a vida daquele meu garoto. Senhor, nossa. Como os outros 2 viveriam ao meu lado? Como eles iriam me olhar? Eles teriam um medo para se mexer com ele me destrói. Deus poderia ter chegado lá e tirado o cabo da bateria, mas os miríades e miríades de anjos estariam observando. E a possibilidade dele ser soberano e de ter tirado a bateria só de Lúcifer e ter posto esquecimento em todos. Poderia sim ou não? Claro, ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. Mas Deus... Mas e a cabeça dele, né? Ele nos deu a liberdade e ele quer nos ensinar que através dessa liberdade nós podemos acreditar nele. Amém. Por isso cremos, porque ele é esse Deus. E ele deu oportunidade para que Lúcifer e estes anjos maus se arrependessem. Não sabemos quanto foi o tempo, mas eu fico imaginando, Jefferson, doutor Elton, eu fico imaginando só, o quanto Deus buscou, o quanto ele foi carinhoso, o quanto ele instruiu,
o quanto ele disse, olha só, o resultado vai ser esse. É isso mesmo que vocês querem? É isso mesmo. Ele poderia ter tirado. Eu já ouvi muita gente dizer, e eu já até pensei, Senhor, por que o Senhor não... Eu, então, às vezes, ai. Eu acho que todos nós já pensamos, Já. né? Mas aí eu caio no erro de que, opa, ele não é tão amoroso assim. É perigoso, né? Se eu não gostar dele... Eu vi o Elton cavucando lá. Elton, o que você tem para nós aí? Fala aí. Não, Naum, o pastor me corrige, que eu não sou uma pessoa. 9 fala assim: o que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia. Se Deus fosse lá e exterminasse Lúcifer, ele não ia demonstrar o verdadeiro e grande amor dele, que foi o quê? Entregar o seu filho por todos nós. Isso é verdade, Elton. E isso, ele está deixando isso tudo acontecer, para a gente ver bem o que o mal fez na vida do ser humano. E qual que é a solução? É Jesus. Ele entregou o Filho. Demonstração maior de amor de Deus pela humanidade é a entrega do seu Filho. Jesus se entregou por nós. E esse mal nunca mais se levantará. Vai ter um fim. E ninguém vai falar assim, ó, será que Deus realmente é amor? Todos vão falar, Deus é amor. Porque Jesus vai levar as marcas da crucificação dele. Todo joelho se dobrará. Perante ele, né? Todos vão ficar mudos, porque não vai ter argumento contra. Ele estava certo. Estava certo. E o interessante é assim, né? Por exemplo, quando a gente sabe que o caminho, o final dele é um abismo, a gente faz de tudo para colocar na frente do abismo aquele parapeito que eles falam, né? Para a pessoa não cair, nem para a gente mesmo um descuido cair. Então, quando eu escuto você falando sobre Naum, né? A gente vai já estar mordido de cobra. Diz que quem é mordido de cobra tem medo de linguiça. Vão estar morrendo de medo. Mas que bom que Deus é maravilhoso, né? E assim, seria muito mais... A nossa visão é a visão de ser mais fácil, né? A gente poderia falar, oh, Deus, por que você não fez daquela maneira? Mas o mal tem que ser tratado do jeito que ele tem que ser tratado, com amor. Jesus venceu com amor. E nós vamos vencer pelo amor dele, pela misericórdia e pela graça dele. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Pode falar, pastor. Eu lembrei, eu ouvi o pastor Rodrigo com essa frase, né? Talvez não seja exatamente essa, mas ele disse: quem queima a língua com leite quente, assopra até coalhada. Né? Coalhada. Até iogurte, aliás. Nós não vamos querer saber mais disso. E o mal, ele não vai se levantar pela segunda vez. Amém. Senhor. Continua, vai lá, Elton. Eu sei que você tem mais coisa para ensinar para nós. Então, a gente vê que a solução é ele, não tem outra. A gente tem que fazer o quê? Pedir para Jesus todos os dias. Habita em meu coração. Todos os dias, estudar a palavra. Essa lição é maravilhosa. A gente vê e entende o porquê de tudo isso está acontecendo nesse mundo. E quando a gente entende, a gente vê que tem um final feliz, né? Qual que é o final de Apocalipse? A vitória. Lá em Gênesis começa com uma frustração. Frustração. Lá em Apocalipse, alegria. Alegria. Eternidade. Pois é. Nunca mais. É passado. É só um risco, né? Acabou. Agora imagine se a gente vivesse nesse mundo sem o final, sem saber esse final. Nossa. Se Deus não tivesse deixado essa palavra para nós, como é que a gente ia viver nesse mundo? E aí, quando a gente vê o que vai acontecer, a gente alegra, né? A esperança cresce muito em nosso coração. Conhecereis a verdade, né? É tudo a nossa vida. Esse texto é tudo, pastor. Conhecereis a verdade vos libertará. Miguel. O nome do nosso filho do meio é Miguel. O nome dele foi escolhido. Porque esse significado ele é muito poderoso. Quem é como Deus? Queridos, quem é como Deus? Eu não leio isso aqui como como Deus, da maneira talvez que alguém queira interpretar. Quem é como Deus amoroso,
justo, porque o seu amor também tem justiça. Sim, sim, sim. E ele agirá com justiça, porque ele ama. Porque todo pai que ama também age com justiça para resolver problemas, dificuldades dentro de casa. Quem fez? É claro que a nossa justiça, a gente já sabe que é trapo de imundícia. Sim, sim. Certo? A de Deus, não. A dele é pura. Quando nós somos julgados por Deus, somos julgados de maneira justa. Porque ali envolve amor. Amém. Ali envolve tudo que Deus poderia ter feito. Não é porque você é bonito ou é feio, não. Isso não é qualitativo para Deus decidir alguma coisa a respeito da vida da pessoa. Não é. Como é importante a gente ter esse estudo, né? Essa lição vai abrir. O pastor já falou. Essa lição vai abrir muito o nosso entendimento, a nossa mente. O Elton está batendo muito numa tecla aqui que eu gosto muito, que ele sempre bate quando ele vem na lição. A grandiosidade do amor de Deus, como Deus é profundo, como Ele nos busca. E eu quero dizer para você assim, não perca uma lição. Faça de tudo para ter a tua lição, porque você vai entender muito, muito, muito o que nós vimos hoje aqui. Sem a Bíblia, sem a palavra de Deus, não temos entendimento de nada com relação ao pecado. Então, vamos ficar cada dia mais ligado na lição, ligadão na lição, tá? Se você que não tem, fala conosco para você ter a tua lição. Elton, qual é o recado final que você quer dar para os nossos amigos? O que você achou mais importante na lição para eles? Essa lição é uma lição que dá um sentido, dá um norte para a nossa vida. Para a sua vida, para a minha, de nós todos. E é o início de uma lição de um trimestre que promete muitas coisas boas. E quem não estuda, não lê, não faz a parte que é a nossa de nós buscarmos, perde muito com isso. Nós estamos chegando num tempo que nós precisamos, como nunca, da palavra de Deus, da oração, do poder do Espírito Santo para vencermos. As coisas estão assim caminhando para aquele dia glorioso da volta de Jesus. Amém. Amém. E se nós estamos com Ele, nós vamos vencer. Você é um vitorioso. Você que está em casa, você está assistindo, porque você quer ser um vitorioso em Cristo Jesus e você vai vencer. Amém, Elton. Pastor. Deus, ele sabia, Jesus Cristo sabia da apostasia de Satanás e da queda do homem. Mas olha só isso aqui, ó, na sexta-feira. Por isso você precisa estudar a lição da Escola Sabatina. Essa lição está demais. Não, é uma necessidade. Olha só isso aqui. Deus não determinou a existência do pecado, mas previu-a. E sabe o que ele fez? Providenciou. Ele tomou providências para enfrentar a terrível situação. Qual foi a providência? A providência através do seu amor, a entrega do seu Filho amado para morrer em nosso lugar. Que Deus te abençoe grandemente. Não deixe de estudar a lição da Escola Sabatina. Se apegue a ela cada dia, que você vai sair fortalecido de casa com um cabedal de conhecimento ainda melhor, cada dia mais, da palavra do Senhor. Amém. Eu quero agradecer demais você, Elton, senhor pastor. O senhor sabe que a gente gosta muito que o senhor venha aqui, senão você não fuja mais tanto não, tá? Não, de jeito nenhum. Estaremos sempre aqui. Então tá. E para você que está em casa, muito obrigado por ter acompanhado a Escola Sabatina. E saiba, o Deus que criou esse mundo com tanta perfeição, com tanto carinho, com tanto amor, vai chegar um tempo que Ele vai dar um basta ao pecado. E esse tempo está perto, perto. A gente pega a profecia bíblica, a gente vê que Jesus está bem pertinho de voltar. E quando Ele voltar, você vai ver que todas as dúvidas, todos os questionamentos, todas as dores que sofremos, todas as escolhas que tivemos, percas, e essas escolhas ao lado de Cristo, valeram a pena. Vamos ser diferentes de Satanás. Vamos abandonar o orgulho, a vaidade, o egoísmo, e vamos nos dar a Cristo Jesus para que Ele faça com que o amor dEle seja real na minha e na sua vida. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Pastor, o senhor ora para a gente? Podemos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor.
Só nessa primeira lição da escola sabatina, já podemos ver quem foi o causador do mal. E foi porque ele escolheu fazer isso. As consequências, todos nós estamos vivendo aqui. E o nosso querido Deus amoroso não é culpado de absolutamente nada disso. Pai, para nós que estamos aqui e para os outros amados que nesse dia maravilhoso de sábado estão escutando esta lição, possam ter a certeza de que o Senhor nos ama. Amém, e nos Senhor. amará e nos ajudará a crescer espiritualmente para alcançar a salvação cada dia mais em Cristo Jesus. Muito obrigado pela Bíblia, muito obrigado pela lição da Escola Sabatina, obrigado por fazer parte deste momento aqui junto com os meus queridos e amados irmãos, aos meninos que estão aqui nas câmeras, no som, que abençoe a todos nós, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Sábado que vem, mesmo horário, mesmo lugar e o mesmo canal. E, por favor, hein, aperte lá o sininho, se inscreva no canal e chame os amigos para assistir. Vai ser uma grande lição. Agora, não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe. Um feliz sábado.